Oi, aqui é o Cauã Andrade, mais uma vez, para falar sobre a avaliação final da PUC, basicamente. E eu vim falar sobre tudo que eu entendi sobre os módulos e a minha experiência pessoal em relação ao conteúdo de criatividade. Antes de falar sobre o meu estudo externo à PUC, que a PUC me incentivou, eu gostaria de falar sobre como foi a experiência. E que foi algo muito interessante. O professor é super engraçado. Os módulos são interessantes. Eu gostei de como a PUC trouxe vários psicólogos, vários cientistas, vários pensadores acerca, né, do pensamento criativo. E como é importante isso na sociedade, como foi um estudo muito tardio, né, que já devia ter sido explorado há bem mais tempo. E, basicamente, foi uma experiência muito boa, no geral. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu entendi, minha parte quanto à criatividade. Dentre os módulos, sempre as partes que falavam sobre o individual me chamavam bastante atenção. E especialmente quando era falado, especialmente quando era falado de como a criatividade é algo construído e não inato. Como assim construído e não inato? Uma coisa que você não nasce com, é uma coisa que você vai ter domínio sobre algo antes de essencialmente trabalhar com, né? No último documentário, no último módulo que teve um documentário, ficou muito evidente essa questão, né? De como você precisa ter domínio para ser criativo de verdade, você precisa ter um embasamento teórico. E basicamente, agora eu vim falar sobre, além dos pensadores e pelos psicólogos, eu vim quando eu estava estudando sobre os módulos, eu encontrei dois pensadores não, psicólogos, que são extremamente fundamentais para essa construção do que é a criatividade moderna, né, na nossa sociedade moderna, que é o Mihaly e o Glaviano. O Mihaly ele ficou conhecido sobre o seu trabalho em cima de uma coisa que ele chama de fluxo. O objeto de estudo dele era isso, o fluxo. E ele dizia que esse fluxo é um estado mental. É como se fosse um hiperfoco, só que é quando você tá com. É como aquele momento de eureka. É como você tá com as ideias para florescer, várias ideias florescendo na sua cabeça e é basicamente isso. E o Mihaly, ele argumenta que você precisa ter muito, é justamente essa questão de você ter domínio e ter todas as ferramentas possíveis para justamente criar coisas mais eficientes, ser mais criativo. Ele também fala de como aspectos da sociedade, como campo, como práticas e aspectos sociais, tipo condições socioeconômicas e momento histórico, faixa histórica, isso é muito interessante, influenciam em como você deve dominar na produção das inovações. E também como o indivíduo ele tem esse trabalho. Justamente o Mihaly ele fala muito de como existe uma genética e talento, mas que a experiência é o principal fator do processo de criação, né? E para mim isso foi muito interessante. E ele e o outro psicólogo que eu encontrei foi o Vlad Claviano, né, que é romeno. E ele teve o estudo do Mihaly influenciou muito ele, né, mas ele é um cara que diferentemente do Mihaly, não diferentemente, mas seguindo a mesma linha, melhor dizendo o contrário, mas assim, melhor dizendo, ele falou que a criatividade, estudou a criatividade na verdade como um fenômeno cultural e como a cultura é indissociável da criatividade em si. Ele enfatiza que a criatividade não é uma característica inata, que é justamente o que eu falei anteriormente, mas na verdade que a criatividade ela surge das culturas, normas e práticas de um lugar. Ele falou no estudo claviano, ele falou que o conceito
de criatividade dialoga muito com a interação entre as pessoas, que é justamente uma coisa que o Mihaly fala, que as experiências são muito importantes. Então, o Glaviano, dentre as experiências que você pode adquirir individualmente e socialmente no mundo, né, Glaviano destaca esse diálogo interpessoal, né, que é uma coisa que quando você interage com novas pessoas, ao observar as pessoas, é o melhor jeito de você se desenvolver e ter maior domínio sobre uma área do conhecimento. E ele basicamente diz que a criatividade, outra coisa importante que ele diz é que a criatividade ela surge de quando a pessoa sabe lidar com a complexidade das ideias. Como assim? As pessoas têm aquele momento do fluxo que o Mihaly falava, mas o Glaviano diz que você vai ter várias ideias florescendo e saber lidar com cada ideia, cadenciar, falar, pô, essa ideia é mais importante ou essa é mais importante, é extremamente importante para a integração da, de diferentes modos de pensar e justamente para ser criativo. E basicamente é um pouco disso que eu estudei externamente. Mas, enfim, vou separar esse momento final do vídeo para agradecer mesmo. Os módulos foram extremamente interessantes, como eu já falei no começo do vídeo. E basicamente é isso. Obrigado por permitir eu postar esses vídeos maiores. E eu achei extremamente importante esse conteúdo de criatividade, porque é com ele que a gente soluciona os nossos problemas, tanto pessoais quanto sociais, né? As pessoas fossem mais criativas, talvez a gente tivesse menos problemas. Então, basicamente, é isso. Muito obrigado por todos esses módulos, etc. Valeu!